Agora, em termos de uma evolução, né, eu me lembro bem da Procuradoria, porque o meu grupo foi um grupo que foi um elo de ligação entre uma Procuradoria anterior e essa nova Procuradoria. Não que haja uma superioridade de uma em face da outra, não é nada disso. Nós somos absolutamente iguais. Até porque cada vez mais eu fico no lado dos inativos do que dos ativos. Porque quando eu entrei tinha 26 anos e hoje sou dos mais antigos, talvez o mais antigo na carreira, estou com 33 anos e 8 meses. E já muito mais no lado dos inativos, tem que mudar a fotografia no site, para o site dos inativos. Mas o que representou esse nosso grupo, né, foi justamente a mudança, talvez, de estilo, de uma modernidade na Procuradoria. E o mérito, e eu sempre faço questão de frisar esse mérito, o maior dos méritos, claro, muita gente teve mérito nisso, mas foi do professor Ivan Ordini Henrique. Então eu tive a honra de ter sido aluno dele, ele foi o nome da minha turma na Universidade Federal. E ele, no tempo do governo Ney Braga, ele resolveu fazer um concurso na Procuradoria em termos mais modernos. Concurso efetivamente aberto ao público, um concurso com ampla divulgação, com aceno de uma carreira bem estruturada. E realmente fez. E conseguiu, né? Conseguiu. Eu lembro que nós era um grupo de, eu acho que os candidatos não são os 5 mil mais de hoje, né? Eram uns 800, 700 candidatos. Havia 25 vagas e nós passamos em 10. Né? Os 10 ainda estão na carreira. Quer dizer, ainda estão atuando na área jurídica. Nós perdemos muito cedo o Enuí Munhoz, que faleceu num acidente, muito cedo, um advogado muito competente, uma pessoa muito, eu gostava muito, ficou meu amigo na convivência que tivemos na Procuradoria. E perdemos para outras carreiras, o hoje desembargador Rui Mujati, a desembargadora federal Suzana Teles de Camargo. Eu acho que são os 3 que não estão mais no quadro da Procuradoria. E os demais estão. Então, seria eu, o Manuel Caetano, o Jacinto Coutinho, a Lilian Fátima Moro, o Flávio Bueno, a Maria Marta e o Marés. As pessoas que marcaram. Eu acho que não esqueci ninguém. São os 7 mais os 3, né, que não estão. E foi muito interessante esse concurso, porque foi realmente uma revolução desde as provas. Eu já meio que contei isso aqui num texto que eu saiu publicado na revista da PEP, chamava-se Os Sobrinhos do Capitão. Né? O capitão era o professor Ivan. E ele, então, ali tem uma série de fatos muito engraçados. Mas uma situação que não constou ali, que eu me lembro da prova, quando nós fizemos a prova, é que muita gente ligada a poder, a secretaria, secretários, entregava a prova em branco. Começou a entregar a prova em branco. Porque viram que a prova era para valer. Fiscalização, segredo da prova para valer, viram que aquilo não tinha jeito. Não teve jeito, não passou ninguém ligado ao governo. O único que passou, que podia ter alguma vinculação com algum tipo de poder governamental, era justamente o contrário, era o Marés. Porque o Marés, naquela época, ele era um turista compulsório, né? Então enfrentava os problemas da Revolução, então tinha estado no exterior, asilado político, né? E o medo é que o Marés não fosse nomeado, não fosse nomeado em razão disso aí, porque era o fim do governo militar, né? Havia aquele rescaldo ainda do governo militar. Mas o Ivan, ele manteve, né? Sem problema nenhum, até aquela famosa passagem na nossa posse, uma posse que foi muito difícil, porque no meio do concurso houve um mandado de segurança. Porque nós fomos uma revolução, realmente, né? A Procuradoria, o mais jovem na carreira na Procuradoria, quando nós entramos, em 81, né, era o Paulo Rocha. E o Paulo Rocha já tinha 25 anos, mais ou menos naquela época.
Então, quando nós entramos, nós éramos muito jovens, tudo com 26, 27, 30 anos, talvez o mais velho. O Marés era um pouquinho mais velho, ele que não escute isso, né? Mas era um pouquinho mais velho que nós. E era uma revolução, aquela gurizada entrando, né? Eles chamavam a gente, os rapazes, de Rig Boys. E as procuradoras de Ivanetes, então as Ivanetes e os Rig Boys, né? Então teve um mandado de segurança, porque havia um quadro especial de advogados que não queria nosso acesso, sob um argumento, um pensamento assim equivocado de que nós iríamos furar a fila, né? Eles seriam prejudicados, quer dizer, se nós entrássemos no quadro da Procuradoria, como eles iriam num quadro especial, eles acabavam ingressando no quadro da Procuradoria, eles seriam passados para trás, digamos, nesse acesso. Porque não era isso, né? Tanto que não aconteceu, realmente, né? E o mandado de segurança teve uma liminar que suspendeu o concurso quase por um ano, até ser julgado. E foi julgado, o mandado foi denegado, e aí então teve a nomeação. E aí na sessão de nomeação, que o Ivan fez questão de fazer uma coisa solene, realmente, para marcar, né? Então, todo o governo, as autoridades, tribunal, presidente do tribunal, o governador, todo mundo de beca, né? Lá foi no auditório do edifício Castelo Branco, antes da reforma do olho, né? Quando tinha aquele auditório, cheio, e no discurso o corregedor da época, porque se agora foi montada uma corregedoria, antes existia, era o procurador Elcio Buch Silva, que já prestou até uma declaração aqui, né? E o Elcio, eu acho que porque a estrutura era de advogado de segunda classe, primeira classe, procurador de terceira, segunda, primeira, né? Então você ingressava na advogado de segunda classe. E como estava muito cheio aquele auditório, as autoridades, todos os familiares lá, ele achou chato, acho que ele dizia que ingressava como advogado de segunda classe, como se fosse de segunda categoria. E falou, tomam posse do cargo de advogado de primeira classe. Quando ele disse isso, os advogados do mandado de segurança, está vendo? Está vendo? Eles vão furar a nossa fila, vão entrar como primeira classe. Criou aquele bafafá, né? Mas não era isso, foi só uma questão de publicidade do cargo. E essa foi uma. E a outra passagem foi com relação também ao juramento. Porque no juramento, nos termos originários do juramento, nós tínhamos que jurar a Constituição, e o regime, porque era a época do regime militar. E aí nós não queríamos jurar o regime. E particularmente o Marés, né? E nós todos não queríamos. Aí fomos conversar já estava o comandante da região militar, todos lá, né? Mas não vamos jurar o regime, professor. Aqui não tem jeito. Então tá bom, então não fui. E aí nós não juramos. E a partir de lá ninguém jurou mais, né? Juramos a Constituição, né? Como deve ser, né? E aí começou assim. Começou assim. Eu nunca esqueço o primeiro parecer meu, que está guardando até hoje. O professor Ivan pegou o parecer, leu aquele parecer e disse, não tá bom. Mas é um diamante bruto, diz assim. E aí corrigiu um monte de coisa e aí foi. E foi, né? E eu, como sempre advoguei na área civil e já lecionava direito civil na PUC, né? Quando houve a oportunidade de distribuição ali na Procuradoria, eu já pensei, Procuradoria do Patrimônio, né? E fui lotado realmente desde 81 lá no Patrimônio e lá estou até hoje.